Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como receber propostas na área de tecnologia todas as semanas, como que isso é possível, qual que é o tipo de plano estratégico que você precisa ter para começar a receber propostas todas as semanas. Você quer ficar sabendo como que você realmente pode ser um profissional disputado por várias empresas? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou conseguir te ajudar bastante nesse bate-papo de hoje, beleza? Mas antes, eu quero fazer um convite, porque na próxima semana vai acontecer mais um evento gratuito na DBOCM, uma Masterclass Oracle Database do zero, para qualquer profissional de tecnologia que trabalhe numa empresa que tem banco de dados Oracle. Cara, se você é um desenvolvedor, se você é um DBA, se você é um arquiteto, ou quer ser um profissional realmente que trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, cara, se inscreva aqui no link na bio, porque realmente vai ser um evento que vai mudar o seu jogo em 2023. É um evento realmente destinado para você que quer crescer na área de tecnologia. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí hoje sobre como receber propostas na área de tecnologia todas as semanas. Esse é um tema que eu acho que muitas pessoas ficam travadas, muitas vezes não conseguem crescer na área de tecnologia, não conseguem ter uma grande oportunidade. E aqui eu quero dar um direcionamento. Como que isso é possível? Como que você realmente pode se desenvolver e começar a ser um profissional disputado? A gente sempre fala isso aqui no nosso canal. Como que ao invés de você ficar correndo atrás das empresas, as empresas podem correr atrás de você. Então, é possível você ser um profissional disputado na área de tecnologia. Primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre receber uma proposta ou participar de um processo seletivo, tá? Então, algumas pessoas começam a confundir, achando que me apliquei numa vaga e eles me responderam para participar do primeiro teste de lógica, de um teste prático, participar de uma entrevista. Cara, isso não é proposta, tá? Você está participando de um processo seletivo, não necessariamente é uma proposta. Isso eu quero deixar bem claro. Algumas pessoas confundem. Às vezes eu pergunto, cara, quantas propostas está recebendo? Ah, cara, 3, 4 por mês. Não, participar do processo seletivo é muito diferente de você receber proposta, tá? Uma proposta é quando chega uma carta oferta para você, falando que você vai ganhar tanto e que se você realmente aceita ou não aceita aquela proposta, e aí você tem a opção de assinar essa carta, dando ok ou não, tá? Então existe uma diferença muito grande. Algumas pessoas acham, cara, que por fato de estar participando de processo seletivo, que de fato está evoluindo, está crescendo. Claro, você aprende muito dentro desse processo, mas necessariamente você está recebendo propostas ou não, tá? Então é um ponto para a gente poder entender, tá? Outro ponto importante, a parte técnica não é tudo, tá? Que isso fique muito claro, cara. A parte técnica, normalmente, é algo que, quando a pessoa, tecnicamente, ela está muito insegura, ela fica buscando somente a parte técnica, tá? Normalmente o iniciante ele se preocupa muito com a parte técnica, qual que é o comando, o que precisa ser feito, etc. Só que, para você chegar no ponto de receber uma proposta, você tem que desenvolver seus soft skills. Você tem que ter técnicas de entrevistas para poder receber uma proposta, tá? E você simplesmente estudar comandos, estudar as atividades, temas de certificação, cara, não é tudo. E para algumas vagas, é importante a gente falar que nem requisito de certificação você vai ter. Você está começando agora, para a sua primeira oportunidade, dificilmente vão te cobrar uma certificação. E é legal a gente poder falar sobre isso, porque normalmente na primeira vaga não pede certificação, mas se você tiver estudando uma metodologia que pode já estar pensando numa certificação, isso pode ser muito útil. Se você já está começando numa metodologia que já tem uma estrutura, pelo menos, da sua primeira prova de certificação, isso já pode te colocar dentro do mercado, e dentro do mercado, isso já pode te colocar à frente do que a empresa está pedindo para você, tá? Então, assim, muito cuidado, cara, que achar que você recebeu uma proposta é simplesmente você saber tudo tecnicamente, tá? Muito cuidado com isso.
Eu costumo dizer que o profissional sênior não é um profissional que sabe todos os comandos. É impossível alguém saber todos os comandos. É impossível o cara saber, mas entender os conceitos, entender de fato como a base, entender realmente o que está sendo falado, isso é muito importante. Porque os detalhes em si a gente consegue correr atrás, tá? Então, muito cuidado em ficar muito apegado somente nessa parte técnica. E aí, o que é importante, né? Para você começar a receber propostas de TI todas as semanas. Isso normalmente acontece no estágio onde a pessoa está buscando uma nova oportunidade. Então, pode ser que 1 mês, 2 meses, ela começa a receber algumas propostas. E outra coisa que eu falo com os meus mentorados: não é toda proposta que você precisa aceitar. Você não precisa aceitar a primeira proposta que chega para você. E por que eu falo isso? Cara, tem proposta que você tem que negar. Tem proposta que não vai fazer sentido. Eu fui trabalhar dentro da Oracle depois da terceira proposta que eu recebi. Na primeira e na segunda não foram interessantes. E na terceira foi algo que fazia sentido. Então você não tem que necessariamente aceitar qualquer tipo de proposta. Às vezes ficar no seu local atual talvez seja muito mais interessante. E tomar esse tipo de decisão, cara, é algo que muitas vezes para o cara que está muito desesperado, ele já quer simplesmente aceitar qualquer tipo de proposta. Não, muito cuidado com isso, tá? E qual que é o primeiro passo para você começar a receber propostas? Primeiro, ter um foco de carreira. Eu conversei recentemente com um profissional de tecnologia, um profissional que faz freelance, tinha se formado, estava fazendo a pós-graduação, e ele estava querendo vagas muito avançadas. E ele estava buscando vagas no mercado que são temas, assim, de profissional de 10, 20 anos de experiência. E ele buscando sua primeira oportunidade. E o seu LinkedIn, ele estava posicionado de uma forma que ele estava afastando para a primeira vaga. Tava lá inteligência artificial, big data e tudo mais, pós-graduação não sei o quê. Quando um cara olha, o cara quer a primeira oportunidade, com o que está sendo falado ali, são temas muito avançados, que é importante você ter uma boa base de tecnologia. E aí, claramente dava para ver que era um perfil que não estava atrativo para a primeira vaga. Cara, talvez se você se candidatasse com aquele perfil para uma vaga para pleno ou para sênior, beleza. Mas para a primeira vaga não estava atrativo. Então, envolve muito essa questão estratégica de carreira. O que você precisa estudar? Será que estudar mais vai te ajudar na primeira vaga? Às vezes não. Às vezes estudar menos é ter um foco, e ao invés de ficar estudando um comando, você tem uma estratégia de LinkedIn. Você realmente tem um bom posicionamento. Se eu fazer essas boas práticas dentro do LinkedIn, isso pode fazer que você tenha um perfil atraente. Eu já recebi propostas da Alemanha, tá? Para ter salários excelentes. Por quê? Eu estava atraente para aquele recrutador. Eu não estava procurando. Eu estava dentro da Oracle e recebi várias propostas. Por quê? O mercado ele precisa estar com muitas vagas em aberto. O mercado está muito carente, muito necessitado. Se você tem um perfil atraente, os recrutadores e as empresas vão atrás de você. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você pensar em receber propostas. Ter um perfil atraente. O segundo ponto, que é muito importante, é, normalmente, ao invés de você esperar as empresas irem atrás de você, que isso é uma estratégia legal também, você pode ir atrás das empresas. Mas para isso, você também precisa ter um LinkedIn atraente. Se você tem um perfil que ele está posicionado para inteligência artificial e você está se candidatando para vagas de DBA Oracle, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, literalmente. Então, às vezes, você pode se aplicar em 100 vagas em 1 mês. Você pode começar a se aplicar em 10 vagas por dia e não ser chamado para nenhuma entrevista. Por que isso acontece? Porque você não está atraente. Nem você indo atrás, as pessoas não têm interesse em você. E um erro muito comum que eu vejo muitas pessoas fazendo na área de tecnologia é colocar aquele selo Open to Work.
Para outros mercados, talvez pode ser muito interessante, mas para a tecnologia, que tem muita vaga, você pode parecer desesperado. E normalmente quem está desesperado na área de tecnologia, cara, é um cara que está sem estratégia, um cara que não é qualificado. Então, muito cuidado. Isso pode representar um erro muito grave também. Então, assim, você pode ir atrás das vagas, mas você tem que, pelo menos, fazer sentido para aquela vaga. Se você não está se posicionando bem, se você não tem uma estratégia de carreira, se você não está atraente, posicionado para aquela vaga, nem se aplica para aquela vaga. Ajeite o seu LinkedIn primeiro. Tenha os conhecimentos básicos, estude sobre o que você quer fazer. E muitas vezes, na área de tecnologia, ter o foco é o mais importante. Tem uma variedade de tecnologias, muitas opções hoje na área de tecnologia. Mas se você estiver pensando em focar em tudo, é o grande erro para você, muitas vezes, não receber propostas. É o grande erro para você ficar travado dentro da área de tecnologia. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes, se você não tiver um perfil e uma estratégia de carreira, você não vai ser procurado pelas empresas, e até mesmo se você procurar as empresas, você não vai ser selecionado para nenhum processo seletivo e não vai receber propostas. Então, ter uma estratégia é fundamental, mais importante do que você ficar estudando conteúdos aleatórios, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer um monte de curso. Sem estratégia, cara, você vai ficar gastando muita energia e tendo pouco resultado. O que é resultado? Você receber propostas. Você ter várias empresas te disputando, cara. Realmente você sendo algo importante, um profissional importante para várias empresas, tá? E aí você pode escolher entre um ou outro. Você pode querer posicionar o seu LinkedIn para ser um cara atraente e ser buscado pelas empresas, caso você não esteja desesperado, ter um LinkedIn, cara, muito atrativo. Ou você pode também, cara, começar a se aplicar nas vagas. Se você fizer esses dois pontos, tiver um perfil muito bem alinhado, muito estratégico para uma vaga específica, e se você tiver, além disso, buscando as vagas, cara, o que pode fazer com que a semana você comece a ter várias propostas. Você comece a receber uma proposta por semana. O LinkedIn, dependendo da área, dependendo da vaga, quando você escolhe a tecnologia certa, quando você se posiciona certo, pode ser algo incrível para você começar a receber propostas todas as semanas e decidir qual empresa que você quer trabalhar. E todos esses elementos, pessoal, a gente aborda dentro da nossa mentoria de carreira. Eu analiso o LinkedIn dos nossos mentorados. Eu analiso realmente o que esse cara está buscando e sento com ele e identifico o que você quer para os próximos 90 dias. Primeira vaga, quer ser promovido, quer mudar de empresa, quer trabalhar numa empresa internacional, quer trabalhar fora do país. Então, definindo esse plano estratégico, a gente vai atrás desses objetivos com estratégia de carreira. E ter uma estratégia é muito mais importante do que ficar estudando conteúdos aleatórios. Muito cuidado com isso. Beleza? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Se você está gostando aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like, habilite as notificações, habilite o sininho, para todas as vezes que tiver um vídeo novo, você ser notificado. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!